Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos entrando agora na aula de número 25, né? A aula de número 24 a gente viu sobre Git Actions, e hoje a gente vai ver sobre uma função opcional pattern, né? O chamado de FOP, né? Vou colocar aqui, FOP. E em português é padrão opcional, de opções funcionais, tá? O que isso aqui quer dizer? Bom, diferente das outras linguagens, Java, Delphi ou algumas outras, geralmente a gente tem uma estrutura onde você coloca o nome da classe, ponto create, e declara lá tudo que o create vai fazer. No Go a gente não tem esse tipo de coisa. A comunidade costuma usar a opção new, né, na função, no seu componente, dando a opção new, ou ele escreve aqui new e o nome de alguma coisa que o componente vai fazer, tipo new server, tá? Pode vir aqui escrever assim new server e passar os parâmetros que esse new vai precisar, né? Às vezes ele também não precisa, ele simplesmente já cria automaticamente essa estrutura que a gente precisa. Só que fica muito ruim a gente ter que ficar, por exemplo, colocando padrões aqui, porque como o Go não tem aquela opção do overreader e overwrite para você ficar escrevendo funções onde ela pode fazer muita coisa e nada ao mesmo tempo, e para evitar esse tipo de coisa eles inventaram o FOP, né, que é para você não precisar declarar todos esses parâmetros aqui e você poder colocar a quantidade de parâmetros que você quiser, tá? Então fica muito mais prático na hora de a gente escrever o fonte. Exemplo, vou colocar aqui um type server struct e vamos dizer que isso aqui seja uma estrutura de servidor que a gente está criando, e onde vai ter uma porta, que essa porta aqui vai poder ser uma string, vamos colocar aqui um string, não, um inteiro, um timeout aqui que a gente vai definir que é o tempo limite de conexões desse nosso componente, por exemplo. Isso aqui a gente não vai usar para nada, tá pessoal? É só para a gente dizer aqui para que vai servir alguma coisa. A gente vai colocar aqui um número máximo de conexões, tá? Então a gente criou aqui, né, o nosso servidorzinho. O muito comum da gente fazer desse cara aqui é a gente criar uma função e fazer assim, new server. Ele já está entendendo o que eu quero fazer aqui. Deixa eu tirar aqui para ele não atrapalhar a aula. Então a gente cria aqui um new server e a gente vem aqui e diz para ele que a gente vai devolver um ponteiro de server, tá? E aqui no return, o que acontece? A gente vai escrever um return, tá? E vai colocar aqui um e-comercial server e vai escrever aqui, né, as opções que o nosso componente vai poder devolver. Por exemplo, a porta desse servidor aqui, ela já vai ser iniciada na 8080, por exemplo. O timeout aqui vai começar, sei lá, com 10 uma duração, não sei o que eu coloco aqui de duração. Vou colocar aqui de 10 segundos vai ser o timeout. Timeout.second vezes 10, tá? E vamos dizer que ele já vai startar com a conexão máxima de 100. Vou colocar aqui de 100. Tá? Então configurou aqui. E basicamente aqui, quando a gente pegar e for solicitar esse componente, né, a gente pode escrever aqui server. E a gente vem aqui e evoca o nosso new server aqui. E basicamente ele já entregou um servidor pra gente, né? A gente pode vir aqui e fazer fmt.print f, e eu vou mandar aqui imprimir toda a configuração do nosso servidor. Vou chamar aqui de config do server, tá? A gente vai colocar aqui 2 pontos. Eu vou chamar aqui de porcento mais V para mostrar as opções do nosso componente, e vou pular uma linha aqui e vou passar o nosso server aqui por padrão, my server, tá? Na verdade aqui my server não, essa aqui server, que é a nossa função aqui. Então vou vir aqui, vou dar um go run, e o que ele chiou aqui é porque a gente não deu um go init aula 25.
Go mod init aula 25. Pronto, criou. Então agora vamos dar nosso go run. Faltou um main aqui. Pronto. E rodou. Então veja aqui, ó, que ele imprimiu aqui pra gente a configuração do servidor, ó. Porta 8080, nosso timeout em 10 segundos e a nossa max connection aqui em 100, tá? Então ele imprimiu todas as propriedades aqui pra gente. No Delphi, por exemplo, a gente poderia repetir essa função e colocar um port, repetir essa função e colocar um time, repetir essa função, né? No Delphi a gente poderia repetir o mesmo nome, né, diversas vezes para poder ter criadores diferentes. Por exemplo, um poderia ser porta e colocar aqui um int, aí a outra, a gente teria de novo a mesma função, né, e aí a gente teria aqui vírgula timeout. Porém a gente não tem isso, e a gente poderia escrever depois lá no cabeçalho da função que ela é overreader, overwrite, que ela está sobrescrevendo ou ela está aumentando o número de formas que a gente poderia ficar escrevendo essa função. Porque às vezes você quer criar um server, mas você quer mudar a porta, você às vezes quer mudar o timeout, e às vezes também acaba ficando um problema, porque às vezes você colocou aqui, por exemplo, que essa função ela tem que fornecer a porta e também tem que fornecer o timeout, mas você não quer toda essa obrigatoriedade dentro do seu software, tá? Isso começa a criar uma complexidade no seu software. Para não precisar fazer isso daí, é que foi criado o FOP, tá? Então, eu vou comentar esse aqui que a gente criou aqui, tá? Do nosso server, tá? E a gente vai escrever ele de uma outra modo. Esse aqui eu vou escrever até aqui nele aqui, que é o modo antigo, tá? E a gente vai agora criar um modo novo, tá? Então vou colocar aqui o nosso serverzinho aqui. E o que a gente vai poder fazer? A gente no nosso server tá aqui, a gente vai criar um type, tá? Que vai ser do tipo server options, tá? Você pode colocar aqui um outro aqui, por exemplo, se eu for aqui um FTP, você pode escrever FTP options. Mas se for um plugin de HTTP, você pode escrever HTTP options. Vai depender, você que vai escrever como que vai se chamar a sua server options, tá? Eu vou dizer que ela é uma função onde ela recebe um ponteiro de server, tá? Então, o nosso server vai receber funções de server, tá? E aqui no nosso server options é onde a gente vai escrever essa partezinha das nossas opções que a gente quer receber. Então, a gente vai vir aqui, vai escrever assim, options, ponto, porque a gente quer poder receber várias, ou seja, se o cara quiser não informar nada ou informar várias, ele vai poder, tá? Então, vou escrever aqui, ó, server options, tá? E tá pronto aqui na nossa declaração. E aqui na parte de baixo, a gente vai fazer um for para executar essas funções que vão ser passadas aqui em cima. Então, vou escrever aqui options. A gente vai ser um range, né? Tem que percorrer essas opções. Aqui vai ser opções de options. E a gente vai vir aqui e vai executar assim options, porque como ela é uma função, passando o nosso próprio servidor aqui para dentro dela. Eu acho que eu não coloquei aqui eu coloquei o return direto. A gente vai colocar aqui como server e a gente vai passar o server aqui para ela. Lá no return a gente vai escrever aqui server, tá? Então ela vai executar todas as funções que vão estar aqui no nosso server options, tá? E com isso eu posso agora criar funções independentes para alterar cada um desses valores, né? Ficando muito mais fácil na hora que eu quiser implementar minhas coisas. Exemplo, se eu quiser criar agora uma função, ó, criar aqui uma função with port, por exemplo, que vai passar, ou chamar de set port, por exemplo, você pode, por exemplo, pode vir assim e criar aqui, ó, set port, tá? E aqui dentro você fala assim, minha porta vai ser do tipo int. Você vai escrever aqui que ela é do tipo server options, que é esse tipo que a gente criou aqui em cima, tá?
E agora, como ela serve, você vai fazer um return da sua função. Você vai criar uma função anônima, vai passar S com ponteiro de server, tá? E aqui na frente a gente vai declarar essa função. Falta um R aqui. E aqui você vai escrever, por exemplo, eu quero que pega a porta, que no caso aqui que a gente criou, e seta a minha porta que eu criei aqui, tá? Eu também posso fazer uma para o timeout, outra para o meu max connection. Eu posso vir aqui e escrever, por exemplo, função. Para mim não ter que ficar escrevendo várias vezes, eu vou copiar esse bichinho aqui mais de uma vez. Mais uma. E eu vou colocar aqui como timeout. E a outra vai se chamar maxcon, tá? Essa daqui a gente vai passar um time de duration nela aqui, no caso, vamos colocar aqui. E a outra é o int, que é igual a essa aqui. Acho que para simplificar a gente pode até chamar de value aqui, ó, para todas ter value, porque elas só vão alterar um valor só. Fica até mais fácil na hora de interpretar. Value. E aí a gente vai mudar aqui o tipo agora, que é, por exemplo, esse que altera o timeout, a gente coloca aqui que ela altera o timeout. Essa aqui altera o max connection, aqui vai alterar o max connection, tá? E essa aqui vai chamar value, tá? Então, a gente tem aqui 3 funções diferentes para cada uma. E aí na hora de eu pegar e alterar, na hora de eu criar, ele aqui, em vez de eu ter que ficar colocando um monte de opções, eu posso chamar agora a função que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser só chamar a função setPort, por exemplo, eu posso vir aqui e dar um setPort e falar, beleza, a minha porta agora vai ser a 9001. Lembrando que na criação do nosso sistema aqui, ele está 8080 aqui, tá? Então, eu criei aqui a minha função que eu quero chamar. E eu posso só chamar ela, tá? Então, se for vir aqui agora, eu vou dar um go run, por exemplo. Veja que ficou agora aqui a porta, em vez de estar a 8080, veja que ela está a 9001. Se eu quiser agora expandir isso daqui e chamar, por exemplo, a nossa maxcon, que aqui ela estava como 100, eu quiser passar a 1000, por exemplo, o número máximo vai ser 1000 de conexões, tá? Eu posso. Então eu venho aqui agora, dou um run, veja, aumentou para 1000. Se eu quiser mudar depois para 700 conexões, eu posso mudar para 700 conexões. E o legal é que não fica mais uma coisa que eu tenha que fornecer esse dado. Se eu não quiser fornecer nada, ele vai criar o nosso server como padrão e eu posso setar as opções que eu quiser, a hora que eu quiser, sem precisar ficar forçando, né, criar uma função com um monte de coisas que eu não vou usar, tá? Isso dá uma facilidade enorme na hora da gente criar os nossos criadores para criar um objeto ou até funções, que eu não preciso ficar passando um monte de parâmetro para ele. Eu vou lá e passo só o que eu preciso e acabou. Facilita muito na hora de criar nossas aplicações, tá? E até o componente, você quer criar um componente HTTP muito mais customizado, você quer criar um componente de dataset muito mais customizado, tudo você vai poder customizar de uma forma onde no criador você já vai poder definir muitas coisas. Às vezes você vai criar, por exemplo, um conector para conectar no Postgre, né? Ou num Oracle, que a gente já sabe que vai ter usuário e senha, mas, por exemplo, às vezes você quer colocar, por exemplo, também que por padrão ele também vai ter que, ele pode colocar funções extras, por exemplo, para definir a quantidade de sessões que ele pode ter, o número de pools que ele pode ter. Você pode usar essas funções aqui de funções idiomáticas para poder colocar aqui a quantidade de configurações que você quiser nele. Na hora de criar, você pode criar com uma opção, com 2, com 3, com 4 e vai poder ser infinito isso aqui, facilitando muito o desenvolvimento, ok? Bom, espero que eu tenha sido bem explicativo nessa aula aqui, pessoal, e vou ficando por aqui.